Muito bem, graça e paz para todos vocês que estão nos acompanhando aqui através desse áudio. E estamos aqui no quinto áudio, no quinto arquivo de áudio, para os irmãos que serão candidatos, que são candidatos e que serão batizados muito em breve. Então eu queria trazer agora nesse quinto áudio para você algumas colocações, alguns versículos bíblicos, como por exemplo, 1 Coríntios capítulo 10, verso 1 e 2, que diz: Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. Então, porém, João tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu-lhe Jesus: Deixa assim, por enquanto. Convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. João Batista batiza Jesus, e assim que Jesus foi batizado e saiu da água, naquele mesmo momento, o céu, diz as Escrituras, que o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Esse é o meu Filho amado, em quem tenho agrado, em quem me comprazo. Então, Mateus capítulo 3, versículo 13 a 17. Jesus não precisava, meus irmãos, de batismo. Amém? Então, Jesus, ele é o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador. Se o batismo é um batismo para arrependimento de pecado, que marca a nossa conversão, Jesus não precisava, porque Jesus não teve pecado, Jesus não precisava se converter, porque ele já era santo, ele já era filho de Deus, mas ele se fez ali nas águas de batismo para mostrar o caminho, para nos mostrar a direção. Ele já estava limpo, por dentro e por fora. Então nada físico poderia torná-lo impuro, nem por dentro, nem por fora. Mas o seu batismo foi outro, irmãos. O seu batismo foi indicador do seu padrão, do caminho, do chamado dele para o seu povo, para o Israel. Assim como Israel passou pelo batismo, ele também passou pelo batismo. Só lembrando que no início, o povo de Israel, em sua trajetória, em sua caminhada, a sua peregrinação, eles não praticavam o batismo, mas o ato que era o cerimonial, o rito de, vamos dizer assim, de conversão, a fé em Deus, a vida de comunhão com Deus, ele era feito através da circuncisão, que era um pequeno ato cirúrgico, dentro dos padrões rudimentares daquele tempo, naquelas condições, no pênis do homem, cortando a carne, e assim marcava o início ali, a sua ingressão, a sua participação. Então, com ele nós temos exatamente a ideia de quando e onde começa a nossa nova vida dentro desse novo propósito. O nosso ponto de partida de uma nova vida, de uma nova caminhada, ele começa nas águas do batismo. Na verdade, eu gosto de dizer que ali começa uma nova etapa. Mas a nossa conversão, ela começa lá atrás. Ela começa a partir do dia em que você reconheceu Jesus como seu Senhor. A partir do momento que no seu coração você creu em Jesus como seu Salvador. A partir do momento, lá atrás, quando você decidiu viver uma vida com Deus, entregar o seu coração para Jesus, decidiu viver uma nova vida segundo o seu padrão, segundo a sua vontade. Ali você se converteu. Ali você abriu o coração. Jesus tocou, Jesus bateu na porta do teu coração e você abriu o seu coração para o Senhor. Então, ali é a sua conversão. O batismo é outra etapa, a segunda etapa, que
vamos usar uma expressão comum dos nossos dias, em que você sobe de nível, né? Você sobe de nível no sentido de você subir, por você assim ascender, vamos dizer assim dizendo, a um nível assim de mais intimidade, mais comunhão, por decidir obedecer a Cristo, cumprindo, trazendo para a sua vida, não é, aquele ato, não é, que representa a nossa união, selando a nossa união, a nossa comunhão com o Senhor. Então, se temos o antes e o depois da nossa decisão em seguir a Cristo em nossas vidas, no batismo nós estamos tendo a oportunidade de significar essa nossa decisão. Então o batismo ele dá um significado maior, né? Ele dá um significado relevante a esse nosso momento, essa nossa decisão com Ele, e aí então é um ato sublime de obediência a Cristo, a sua palavra, ao seu caminhar. Então, jamais, queridos, nós vamos entender a profundidade. Nós sabemos, nós conhecemos, nós estudamos. Quando eu digo nós, eu me refiro a vocês que estão aqui começando e ouvindo, mas a todos nós. Nós não temos ideia da profundidade desse momento, do cunho espiritual, dessa decisão e desse ato que é o batismo. Então entenda que a herança, né, ou seja, as promessas que se encontram nas Escrituras Sagradas, elas terão legalidade, legitimidade para se cumprir na sua vida. Então, você, ao passar pelas águas, ao você dar esse passo, você está concretizando, você está assim consolidando essa sua comunhão com Deus, e aí então há uma série de promessas, de bênçãos que estão conferidas na palavra de Deus, direcionadas a mim e a você, e que encontrarão legalidade na sua vida, porque você se moveu, você mexeu na sua vida, você alterou a sua rota, o seu caminho, para poder seguir a Jesus, para poder andar com Jesus. Você deixou o seu caminho, que era a sua rota, a sua direção, a sua vontade, e trouxe para um outro caminho, aonde você vai ali estar andando em comunhão com o Senhor. Então, isso traz da parte de Deus para nós uma enormidade de bênçãos que vão se cumprindo na nossa vida a cada dia. Bom, eu queria também falar a você, vamos dizer que você foi pastor, o que é que eu devo fazer após o batismo? O que eu devo fazer? E aí? Me batizei. E aí? E agora? Não é? A gente cria assim, uma série de expectativas, de preparo, né? Vamos caminhando assim, mentalmente, emocionalmente, mas e agora? O que eu devo fazer após o batismo? Em primeiro lugar, você, daqui por diante, você procurar ter uma vida de comunhão com o Senhor, né? Se você já tinha, amém, você vai consolidar a cada dia mais, mas viver uma vida de comunhão mental, emocional e física. Mental no sentido dos seus pensamentos, serem pensamentos que se submetam ao Senhor, você procurar a direção de Deus, você procurar a vontade de Deus para cada momento da sua vida. Essa é a nossa tentativa de acertar, essa é a nossa tentativa de fazermos o melhor. Quando a palavra de Deus diz, feliz o homem que quando o Senhor vier o achar servindo assim, essa palavra que aparentemente nos deixa assim num vácuo, vamos dizer assim, porque ele diz assim, mas ele não especifica, pelo menos ali em uma palavra, mas ele está considerando tudo aquilo que ele já disse antes, dentro daquele texto que existe ali nos livros de Mateus 15, 16, 17, para aquela região ali. Então, é uma série de coisas, por isso aquele que Deus, quando vier, o encontrar servindo assim, procurando fazer a sua vontade,
procurando agradar a Ele. Não é? Então, ter uma vida de comunhão mental, emocional com Deus. Outro ponto, manter uma disciplina de oração. É muito interessante que você adote uma regra de vida, de conduta na sua vida espiritual. Ter, assim, um compromisso com você mesmo, de você ter em certos momentos do seu dia para ali fazer as suas orações, não somente aquelas palavras que falam das nossas necessidades apenas, mas que você gaste alguns minutos ou o que você puder adorando a Ele, exaltando a Ele, bendizendo a Ele, enchendo o seu coração com louvor e glorificação a Ele. É uma coisa impressionante, porque são coisas que você diz para Deus. Essa é uma experiência que eu te convido a você ter. Gaste um tempo, né? Assim, num lugar tranquilo, separado, só você. Gaste um tempo exaltando, glorificando. O que isso quer dizer? É como, podemos dizer, elogiando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor. Chega um momento que quanto mais você fala essas coisas de adoração, de louvor a Ele, isso vai produzindo algo na sua vida. Você vai sentindo assim, o efeito do que você está dizendo para Ele. Você vai sentir dentro de você como se você estivesse fazendo algo para você, e não que você estivesse dizendo para Deus, agradando a Deus, porque Deus retribui o nosso louvor e a nossa adoração assim também, fazendo-nos sentir a sua presença. E muitas vezes, eu queria dizer para você, hoje já quase não se fala nisso, as pessoas se tornaram assim muito práticas, muito superficiais, mas a gente glorificar, exaltar o Senhor, até o momento da gente sentir assim, aquela emoção do Senhor visitando o nosso coração, de nós chorarmos na sua presença, de nós nos derramarmos perante Ele, esvaziar o nosso coração, nos curarmos. Gente, tem tanta coisa que abafa o nosso coração, que angustia a nossa alma, que nos tira o prazer, muitas vezes, das coisas na vida. O Senhor nos cura, o Senhor restaura. Ainda nessa tarde eu estava meditando nisso, do quanto a igreja se afastou do Deus que cura, o Deus que cura a alma, o Deus que cura as nossas emoções, o Deus que cura o nosso, os nossos traumas da vida, às vezes coisas que marcaram a nossa infância, a nossa adolescência, a nossa juventude, e nós somos curados pelo Senhor, restaurados por Ele. Então, nós temos um Deus que cura. E aqui, então, manter uma disciplina de oração, de devoção, de leitura da palavra, ler um trecho da palavra. Não estou falando para você ler mas ter assim um pequeno texto que você possa, pelo menos, guardar um pouco daquilo no seu coração para durante o dia. É muito importante. É o que a gente chama do nosso devocional. Então, ter uma vida de comunhão mental, emocional, manter uma disciplina de oração. E, em terceiro lugar, eu queria falar com você sobre a frequência aos cultos, né? A frequência aos cultos. Isso nos mantém conectados no corpo. Às vezes as pessoas pensam que essa questão é coisa de pastor para ter frequência na igreja. Mas eu digo a você que não, meu querido. Eu digo a você que não, meus irmãos, porque isso aí é a nossa vida. Olha, acaba sendo o nosso termômetro, acaba sendo um termômetro para nós, não é? Porque se você está bem na sua vida com Deus pessoal, você vai querer mais estar na igreja, você vai querer mais estar no culto. Se a sua vida pessoal, a sua vida devocional, a sua vida pessoal com Deus não está assim muito fervorosa, você também não vai ter tanto. Então, acaba sendo um termômetro. E essa frequência aos cultos
é que nos mantém conectados com Deus, conectados ao corpo, no corpo. Eu gosto sempre de dizer, há coisas que Deus faz na nossa vida, em qualquer lugar. Deus está com você em toda parte, Ele pode fazer qualquer coisa na sua vida, em qualquer lugar. Mas há coisas que Deus só faz no seio da sua igreja. Há coisas que Ele faz no corpo. Deixa eu lhe dizer, quando Ele diz lá em Mateus, a minha casa será chamada casa de oração. Isso quer dizer o que? A minha casa será a casa, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O inferno, ele peleja contra o imóvel da igreja? Não. A casa dele não é o imóvel. Quando ele se refere, ele está se referindo ao seu corpo, à sua igreja. Não é o prédio, mas a igreja espiritual, que somos nós. Então, aqui há um combate. E aqui ele diz, olha, a igreja vai prevalecer. As portas do inferno, né, não vão conseguir, né, tentar contra ela, porque ela vai resistir. Então, o que acontece? Há coisas que Deus faz na igreja para que a igreja possa prevalecer. Então, temos que entender a partir disso a importância, não é, de nós estarmos no culto, fortalecer laços, fortalecer as amizades, nos enganjarmos dentro dos braços, das frentes de ação da igreja e participar disso, né, para que nós possamos, como igreja, servir, uma igreja viva, uma igreja funcional, uma igreja ativa, uma igreja que exerce o seu papel. Então, é isso que nós estamos procurando trazer para que você entenda o que é importante, por que é importante a nossa frequência na igreja. Ok? Então tá bom. Então vamos fechar aqui o quinto áudio, estamos quase terminando, mas vamos estar aqui fechando o quinto áudio, sempre lembrando, né, que esses áudios são curtos para que você possa ouvir e, se desejar voltar, ouça de novo, quantas vezes for necessário, para poder pegar o ponto. E qualquer dúvida, anote e aí traga para mim, que a gente vai poder esclarecer, tá bom? À luz da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Vamos seguir em frente.